iniciar. Caríssimos internautas, Logo que estamos ele em chegar, direto. vou pedir Dentro a de todos os instantes, o convidados Venâncio e Mondlane, também o presidente do a partido todos Anamola, já está vai entrar a entrar. na Vou sala pedir para que para nos dar coloquemos em início pé a esta e grande vamos cerimônia. juntos Meus caros, entoar, peço, assim que ele pedimos-vos estiver que posicionado, se inscrevam, o partilhem, hino deixem ficar aí os nacional vossos e em comentários, seguida deixem vamos também dar o like para que o canal possa vamos crescer. entrar também em Esta é a outros ONU momentos TV. importantes dessa Estamos nossa aqui para sessão. Quero representar. pedir uma Então, salva meus de palmas caros, para vamos o ficar presidente. atentos porque ele já Por está favor, mesmo a entrar. vai desde já ocupar uma cadeira que ele não queria, deixa só fazer referência, já vai ocupar aqui a cadeira. Obrigado, vou convidar já a nossa presidente da AJA, que também tem uma voz espetacular, para nos ajudar a entoar o hino nacional. Porque a pessoa que entoou o hino ontem, deixou mesmo a desejar. Mas ok, vamos agora na memória de África e do mundo, pátria bela dos que ousaram lutar. Moçambique, o teu nome é liberdade, de junho para sempre brilhará. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força, oh pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força, oh pátria amada, vamos vencer. Povo unido do Rovuma, Maputo, colhe os frutos do combate pela paz. Cresce o sonho ondulando na bandeira e vai lavrando na certeza do amanhã. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força, oh pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força, oh pátria amada, vamos vencer. Flores brotando do chão do teu suor, pelos montes, pelos rios, pelo mar. Nós juramos por ti, oh Moçambique, nenhum tirano nos irá escravizar. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força, oh pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força, oh pátria amada, vamos vencer. Muito obrigado a todos. Podemos, por favor, tomar os nossos lugares. Muito bem organizado. Vemos os convidados estão bem colocados nos seus devidos lugares. Então, pedimos, vamos lá nos inscrever para que o canal possa crescer. ONU TV. Muito bem, então passo já a atualizar a todos os convidados, os delegados também, aquilo que vai ser a nossa ordem do trabalho no dia de hoje. Iniciamos há pouco tempo com entoando o nosso hino nacional. Depois disso nós vamos ter a abertura
e boas-vindas por parte do presidente. E esta parte que eu estou neste momento a apresentar é o enquadramento geral que deveria vir um pouco depois, mas mesmo questões de lógica acabamos colocando nessa ordem. Depois da abertura, vamos ter alguns momentos. Sabemos que os nossos convidados estão aqui já há bastante tempo, mas nós vamos compensar este nosso atraso também com momentos de cultura, de diversão, para animar e nos elevar emocionalmente para o que vem. Depois disso, nós vamos ter, ainda hoje, participação aqui de figuras que já são bem conhecidas, como se diz, dispensam qualquer tipo de apresentação, que vão poder apresentar algumas temáticas que têm a ver com o nosso país, a vida do país, as situações sociais, geopolítica, entre outras, do interesse social para o desenvolvimento, não apenas do nosso partido, mas também da nossa participação ativa no crescimento do país. Então, vamos ter este momento. Depois disso, como já tinha feito menção, teremos oradores que estão aqui conosco, temos outros oradores também que estão conectados via Zoom, de diferentes cantos do mundo. No momento oportuno vamos fazer esta apresentação e depois vamos ter outras participações interessantes de nossos convidados que não puderam estar aqui ou não poderão estar aqui conosco, mas deixaram algumas mensagens escritas para que possam ser lidas em público. E eu acho que até vai animar muita gente que nos acompanha de casa e muitos convidados. Convidar para este momento o presidente do partido. Vou pedir à equipe de som para verificar o microfone que estou a usar aqui, por favor. Então vou convidar mesmo o presidente do partido para que possa fazer o seu discurso de abertura, ou abrir a sessão. Uma salva de palmas para o presidente do partido. Tá. Queria dizer muito bom dia, mas como houve um pequeno atraso, não sei se isso não será alguma coisa extemporânea, né? Mas acredito que o Crimildo já justificou o mais do que suficiente sobre as motivações do atraso. E depois, como andava muito nas redes sociais, vi muita gente a dizer assim, mas Ana Mola tem que ganhar a certa autonomia, o Venâncio tem que começar a descentralizar. Então a primeira descentralização que eu fiz hoje é a justificação do atraso. Então eu não preciso mais falar sobre isso. Deu o Crimildo para falar. Segundo, queria agradecer profundamente, dizer que estou verdadeiramente emocionado hoje. De fato, o nosso partido só tem praticamente um mês e nós já fizemos a primeira reunião da Comissão Executiva. Normalmente os outros partidos chamam de Comissão Política, e agora estamos a fazer a nossa primeira reunião do Conselho Nacional, que é a reunião que antecede, digamos, a reunião magna, que é a Convenção Nacional ou Congresso, na terminologia dos outros. E isso enche-nos de muito orgulho e, logicamente, também isso traz muitos desafios. E alguns desafios são os que vocês acompanharam, desafios organizacionais, desafios logísticos, desafios financeiros, que fazem parte, são típicos mesmo de um partido ainda, digamos, muito recentemente constituído. Mas não queria deixar também de pedir uma salva de palmas muito forte, sobretudo para os nossos colegas que vêm de distritos muito recônditos, passaram situações muito difíceis para aqui chegar, as estradas que a gente já os conhece e todas as outras situações difíceis. Portanto, temos colegas que fizeram 24 horas, 48 horas de carro em situações muito complicadas para estar aqui. Então, esses colegas, eu queria pedir uma salva de
Também queria pedir, nós hoje somos produto também de alguns heróis ainda vivos, outros heróis já tombados, e nós trouxemos para aqui, para essa sala, uma amostra das pessoas que sacrificaram as suas vidas, as suas famílias, para que isso fosse possível. Ela tem, neste momento, 60 pessoas de altíssima credibilidade académica, profissional, social, mas 6 meses na cadeia, pura e simplesmente por ter se associado ao projeto Anamol. Mas ela já está livre, ela disse que não queria perder tempo e veio logo para a luta, já está montada para entrar no combate. Então, peço uma salva de palmas de novo para ela. Também espero que esteja aqui, pode sentar, Mana Glória. Espero que esteja aqui também, também a Vânia Tembe, que é viúva do Mano Chotas. Mano Chotas é um blogueiro muito conhecido que foi assassinado durante o período das manifestações em Ressano Garcia, quando estava a fazer uma cobertura ao vivo da intervenção da polícia, quando estavam a atacar as casas, a disparar gás lacrimogéneo. Então o Mano Chotas estava a fazer uma filmagem ao vivo e foi morto mesmo, e toda a gente assistiu à morte dele ao vivo. Então está aqui a viúva, que é a Vânia Tembe. Vânia está ali, e ela veio aqui como um exemplo, uma amostra daquilo que, dos inúmeros exemplos, milhares de exemplos de pessoas que perderam, pessoas muito queridas, muito cruciais para as suas vidas, pela causa geral da liberdade dos moçambicanos. Também vou pedir uma salva de palmas bem forte para a Vânia. Também nós temos alguém que perdeu a vida, nós consideramos o primeiro herói do projeto Anamola, no dia 19 de outubro de 2024. Perdeu a vida aquele que era considerado o advogado do povo, o Elvino Dias. Foi assassinado na altura que ele estava a preparar a nossa contestação relativamente à fraude eleitoral que tinha ocorrido em 2024. Enquanto ele preparava essa contestação, ele foi assassinado, que lhe colocaram lá 25 balas sobre o corpo. Então nós aqui hoje temos a viúva, a Esmeralda está aqui, está ali ela. Uma salva de palmas bem forte também para a Esmeralda. Também queria dizer, enquanto a Esmeralda estiver de pé, que nós tínhamos anunciado que vamos ajudar, e eu quero que fique bem claro que vamos ajudar a constituição da Fundação Elvino Dias. E digo ajudar porque vamos fazer o melhor de nós, depois da Fundação estar constituída, dessa Fundação, digamos, desmembrar-se do partido, que é para não ficar associada à atividade política, ganhar certa autonomia. E, graças a Deus, dos amigos do Elvino, vários procuradores, não vou os nomear, mas eles estão aqui conosco, podem estar nessa sala. Há procuradores e juízes que assumiram a responsabilidade de materializar o projeto da Fundação. Então nós, o que estamos a fazer apenas a promoção pública da Fundação, mas como ela vai operar no dia a dia, o partido vai se desmembrar para não haver alguma, digamos assim, percepção de que existem intenções políticas ou alguma confluência política com a Fundação. E também reafirmar mais uma vez, em relação às duas irmãs que nós aqui apresentamos, a Vânia, assim como a Esmeralda, o partido Anamola assumiu em público, e hoje vai começar o primeiro ato de assumir todas as despesas relativamente aos filhos até o ensino superior. Portanto, esse é um compromisso público. É oficial, sim. A senhora compromete-se a reiterar o seu compromisso em colocar os filhos do Elvino Dias e do falecido Chotas até a universidade. Reunião, que vai ser segunda-feira, vamos distribuir os primeiros títulos honoríficos
é de Portanto, louvar. títulos de alta honra do Let's partido. go. Vamos lá As nos pessoas que eu escrever aí, aqui vamos comentar salientei para que o vão canal receber esses realmente possa títulos crescer. e também uma carta deste compromisso que estamos aqui a assumir para ficar preto no branco do que o que nós dissemos tem que ficar um compromisso escrito. Tá. Obrigado, Esmeralda. Por favor, pode sentar. Então, queria também, se vocês permitirem, não podia deixar, espero que não, quando a gente começa a nomear pessoas, o risco depois de criar um pouco de ciúmes e depois de haver alguém que diz que mais esqueceu-se de mim. Nós tínhamos convidado várias personalidades para este evento e que aqueles que não forem nomeados, façam de contas que ao dizer o nome de um também incluiu o dele. Então, nós temos aqui uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial por ela, que já o conheço, acho que mais ou menos uns 15 anos, que tem sido um amigo, um irmão mais velho, tem sido um precursor em muita coisa. Eu o conheci como uma figura lendária, né? Eu li as notícias internacionais, eu via a Voz da América e eu ficava ainda miúdo, muito apaixonado pela forma como ele fazia jornalismo, mas hoje também é professor universitário, um dos maiores para se inscreverem, partilhar, para que o canal possa crescer. Esta é a ONU TV, estamos aqui em direto a trazer-vos as incidências já todas as horas, minuto a minuto. Respondemos a partir da província de Sofala, centro de Moçambique, Beira, onde está a realizar-se neste momento o primeiro Conselho Nacional do Partido Anamola. O partido foi lançado ontem pelo então presidente engenheiro Venâncio Bilamonja. Então eu andava a ler quase tudo sobre isso. E conheci ela pelos livros em mais ou menos 20 anos e 25 anos depois ela disse uma coisa, disse-me que admirava muito. Então fiquei muito satisfeito. Só eu fiquei 25 anos a admirar-te. Agora você se apresenta como minha admiradora, então isso é fantástico, né? Ana Mafalda Leite, de Portugal, ela é... Esta senhora, espero não me estar a enganar, Ana, se eu estiver enganado, depois me corrige. Essa senhora, penso que neste momento é das pessoas com melhor conhecimento, a maior especialista em literaturas africanas de língua portuguesa, sobretudo na parte da análise literária, dos estudos literários, e tem muitos livros publicados sobre essas matérias. Quando fui a Portugal, ela deu-me uma mala de alguns livros, que confesso que ainda sou limitado deles, ando muito ocupado, mas é uma das maiores especialistas em literaturas africanas de língua portuguesa. Também queria salientar aqui a presença do secretário político do embaixador da Noruega, que está aqui presente. Espero não me estar enganado, é secretário político, né, do embaixador da Noruega, que está aqui presente. Ele diz que prefere não se levantar, diz que quer ficar discreto, mas podem bater palmas para ele. Tenho também um amigo de longa data, penso que é um dos jornalistas mais premiados em Moçambique, mais ousados, na altura em que coragem era uma coisa quase um tabu em Moçambique. Ele já escrevia sobre matérias muito delicadas, sobre corrupção, tráfico de drogas, tráfico de armas, questões muito perigosas. Estou a falar dos tempos em que o Carlos Cardoso foi assassinado exatamente por falar dessas matérias. Já havia um jovem que tinha prêmios internacionais e nacionais a falar sobre as mesmas coisas. E eu queria uma salva de palmas também para Luís Nhachote. Queria também salientar aqui um jovem que protagonizou, hoje em dia tornou-se um protagonista fundamental da sociedade civil, eu digo não só da sociedade civil, mas também do debate político nacional, da defesa dos direitos humanos. Eu o conheci em outras circunstâncias, nunca pensei que tivesse ganho uma dimensão tão grande. Hoje, também, fora das lides formais, é conhecido como o dono da marca Vatagramara. Wilker Dias, uma salva de palmas para Wilker Dias. Está também aqui um jovem influencer, muito conhecido aqui no Moçambique, que é uma figura incontornável para se ler
De manhã, quem quer informar-se sobre os assuntos quentes do país tem que ir à página dele para saber o que ele está a pensar sobre isto. Nádio Taimo. Agora, tem um senhor que é quase o dono de todas as coisas, do ponto de vista intelectual. Ele é, digamos, o cérebro do nosso projeto político, do ponto de vista da produção do projeto político, quem coordenou a vasta equipa que fez o nosso manifesto, que confesso que acredito que é o melhor manifesto político dos últimos 50 anos. É orador também aqui hoje, um amigo já de longa data, Roberto. Temos hoje também como oradora uma senhora, espero não me estar a enganar com esta análise, mas eu acredito que deve ser uma das maiores especialistas em estudos africanos, sobretudo a questão da história política africana moderna, com maior enfoque para os países de língua portuguesa. Ela é angolana, portuguesa, não é? Um bocadinho a mistura. Chama-se Paula Cristina Roque. Não sei se conseguiram. Aqui está ela. Tá, essa. Então, era esta. Agora, eu também queria fazer um agradecimento muito especial. Espero que aquela menina que está ali não fique zangada comigo, porque há um conjunto de médicos que se juntaram para solidarizar-se comigo e também para se solidarizarem com pessoas que eram, digamos assim, pessoas que foram feridas durante o período das manifestações e que eram rejeitadas no Sistema Nacional de Saúde. Então esses médicos juntaram-se para ajudar essas pessoas, do espírito humanista. Então a representante desses médicos está aqui, mas eles como andam ocultos, se eu disser quem é, então a seguir o Císio Cerny vai começar a fazer convites para um café para ela. Então vou evitar nomear aqui a ela pessoalmente, mas uma salva de palmas bem fortes para a Associação Médica. Bom, esse era o tema dos agradecimentos e salientar, digamos assim, as pessoas têm contribuído muito, não só para a Anamola, mas também para o país. Mas também foi para mim foi um grande truque, né? Como não tinha muita coisa a discursar, disse, bom, já que tenho mais ou menos 5 minutos, se eu começar a salientar as pessoas, agradecer a isto, agradecer aquilo, o tempo termina, depois digo, por causa do tempo, tenho que me sentar, então já não preciso fazer nenhum discurso, então safo-me assim, não é? Mas ok, olha, o que eu posso dizer relativamente ao Conselho Nacional? Bem, primeiro, queria em linhas muito gerais, não vou vos fazer para perder muito tempo. Quem quiser explorar um bocado a visão, o projeto político, econômico, social da Anamola, eu vi ali que reproduziram os livros do nosso manifesto eleitoral. Como o professor Timana dizia, aquilo não era um manifesto, era um programa de governação. É por isso que, apesar de ter ocorrido o processo eleitoral, ele continua, digamos assim, atual, porque não foi apenas para uma candidatura presidencial, mas foi um projeto, a visão de um programa de governação para os próximos 10, 15 anos do país. Então, basicamente, o nosso programa político do partido está muito inspirado no manifesto que apresentamos no ano passado. Então, para não vos cansar muito, voltar a repetir as mesmas coisas, o livro já está publicado em livro. Penso que ali na entrada os livros estão ali, tem feito a exposição deste livro. Penso que existe também em algumas bibliotecas nacionais. Mas posso talvez salientar 2 ou 3 aspectos que eu penso que é o foco daquilo que nós sonhamos para Moçambique, aquilo que nós pretendemos para Moçambique. A primeira coisa é, nós nos identificamos, antes de começarmos a falar de um programa de governação ou um programa político e tocar nos aspectos técnicos da economia, da sociedade, da educação, do turismo, da agricultura, nós achamos que era importante nós definirmos que valores é que nós temos. Porque a nossa crença é de que você nunca pode fazer nenhuma política pública
ser bem-sucedida se você, como ser humano, os teus valores como pessoa, como cidadão, forem divergentes da política pública que você defende. Então, isto é uma das razões que, por que razão? Essa é uma das razões, passa a repetição, essa é uma das razões que nós temos ciclicamente em Moçambique, por exemplo, planos de ação de combate à corrupção, planos de ação de combate ao tráfico, mas você vê os números da corrupção, do crime a crescerem. Por quê? Apesar de haver muito investimento, né, normalmente, é por isso que nós também pedimos aqui, agradecemos muito a presença do embaixador da Noruega. Por quê? Porque também acreditamos que depois desta sessão eles vão ver qual é que é a linha de financiamento que existe na Noruega para nós. Então, quer dizer, para além dos financiamentos que normalmente estão associados a estes programas, né, sempre vem com uma componente financeira, uma componente logística, não sei o quê, que sempre vai crescendo, mas nós notamos que de forma inversamente proporcional, os números do crime também crescem e a qualidade do crime também cresce, não é? Por que isto acontece? Acontece por uma razão simples, é que quem está a apresentar o programa, ou o plano de ação, o plano estratégico de combate à corrupção, ele próprio é o mais corrupto entre os corruptos. Então é impossível combater a corrupção com o corrupto. É impossível combater o roubo com o roubo. O que vai acontecer é que se o corrupto está na posição de liderança do combate à corrupção, o mais lógico é que a corrupção a escalada da corrupção vai aumentar. Então, tendo isto como princípio, nós definimos que, olha, nós não podemos nos apresentar em público sem dizer quais são os valores nossos, quais são os princípios inegociáveis do ANAMOL. Então, um dos princípios inegociáveis do ANAMOL é exatamente o princípio da justiça social. Quer dizer, não podemos defender nenhuma política pública, não podemos defender nenhum programa de governação se isso não atravessar ou passar pelo eixo da justiça social. Portanto, se isto não servir para os outros, não servir para a comunidade, então não vai servir para ninguém. Portanto, isto é fundamental para nós, é um dos valores fundamentais da nossa luta. Outra questão também para nós é a questão da ética política, a integridade. Nós definimos isto como um valor central da ANAMOL. Se você não é íntegro, você não vai cumprir nem com a sua palavra, você não vai cumprir com nenhuma promessa, nem eleitoral, nem qualquer outra que você fizer. Então, essas duas são mais ou menos 8 valores que nós temos de princípios, mas eu salientei aqui 2, que achei fundamental, que é a justiça social e a questão da integridade, ou então ética política. Isto é fundamental. Portanto, todos nós estamos aqui, queremos nos apresentar à sociedade com base nestes valores. Depois destes valores é que nós podemos começar a falar de algumas questões técnicas, concretas. E uma delas é o que aqui acabei de dizer, que tem a ver com boa governação. Para haver boa governação, um dos elementos fundamentais é um combate firme, cerrado, inegociável à corrupção. Portanto, a corrupção em Moçambique, segundo um estudo do Banco Africano de Desenvolvimento e de um dos institutos de pesquisa de Moçambique, dizem que desde 1975, da independência nacional até hoje, a corrupção consumiu ou desviou, digamos, do investimento público 15 bilhões de dólares. 15 bilhões de dólares. 15 bilhões de dólares dava para concluir toda a Estrada Nacional número 1, até de se calhar colocar um comboio de alta velocidade que liga a Ponta Cabo Delgado à Ponta do Ouro. Dava para fazer uma série de diques, pontes, estradas, regadios, escolas, hospitais e por aí fora. Mas isso tudo foi consumido pela corrupção. Portanto, é um assunto sério. Então, se nós não realmente temos um posicionamento muito firme em relação à corrupção, tudo que a gente for a prometer, tudo que nós formos a desenhar para o país, já está, digamos, prejudicado. Outro aspecto extremamente importante, crucial, estou a tocar alguns aspectos pontuais, despartidarização do Estado. Isto é fundamental, não é? Há vários termos, né? Eu lembro-me, já estive numa outra formação política
como não queríamos usar o termo despartidarização, porque achávamos que estava um pouco gasto, então nós usamos o termo apartidarização, mas acaba dando a mesma coisa. Na verdade é retirar influências, a promiscuidade do partido que está a governar ou outros nas instituições públicas. Aquilo que os brasileiros tiveram um termo que eu gostei bastante, achei muito interessante a forma como o Brasil chama isto. Eles dizem que eles querem construir um Estado impessoal, quer dizer, um Estado que não olha para a pessoa, para o partido, quem é e deixa de crer. E fizeram um documento, um calhamaço, para garantir o Estado impessoal, que é uma coisa impressionante. Eu penso que podia ser um bom exemplo de estudo para nós, de como é que nós operacionalizamos esse termo de despartidarizar um Estado ou apartidarizar um Estado. Tornar um Estado neutral, né? Um Estado neutro perante a sociedade, perante as pessoas. Isto é fundamental para nós. Outra questão essencialíssima, o nosso presidente do Conselho Jurisdicional, ele disse assim, anda-se a falar muito aí de reforma do Estado, nós também no Parlamento não, nós no nosso manifesto colocamos muitos pilares sobre a reforma do Estado. Temos, não sei, cerca de 7 ou 8, 9, 10 pontos. Ele disse que, olha, eu resumiria tudo isto num único ponto. Então nós perguntamos a ele, mas qual é esse ponto? Ele disse, a única reforma que uma vez feita afeta todos os outros setores, diz que é a reforma da justiça. Não, se a justiça for imparcial, autónoma, independente, objetiva, afeta tudo. Afeta a economia, afeta a sociedade, afeta a cultura, afeta o Estado, afeta tudo. Então, de fato, acabamos por essa via dar um enfoque muito grande na questão da reforma da justiça. E uma das questões da reforma da justiça que nós queremos focalizar é a questão do dinheiro. Porque hoje em dia, a supremacia que existe do governo sobre o sistema de justiça é por causa do orçamento. Portanto, o governo controla o orçamento do sistema de justiça. Então, o sistema de justiça não pode, os tribunais não podem funcionar como verdadeiramente um órgão de soberania, porque existe quem lhes controla o dinheiro. Então, o nosso grande enfoque hoje é a questão da autonomia financeira do sistema de justiça. A execução orçamental do sistema de justiça tem que ser profundamente, totalmente, absolutamente autônomo. Não pode acontecer o que hoje é feito. Há um orçamento do Estado que é aprovado e depois o valor que é para o órgão de soberania, que são os tribunais, e para o órgão de soberania, que é o Parlamento, a execução é feita a partir do Ministério das Finanças. Portanto, o Parlamento, quando quer dinheiro para pedir aos deputados para ir fiscalizar a ação do governo, pede ao próprio governo dinheiro para fiscalizar o governo. Então, às vezes, o governo diz que não tem cabimento orçamental para o Parlamento não fiscalizar o governo. Isto é um absurdo. Isto não pode acontecer. Então, a autonomia financeira para a justiça, isto é fundamental, é a execução orçamental de justiça. A reforma do sistema eleitoral, claro, tudo o que aconteceu em Moçambique, vocês sabem que essencialmente, tem outros fatores, mas essencialmente tem muito a ver com a questão do nosso sistema eleitoral. Tem a ver como é que funciona o nosso sistema eleitoral. Então, nós isso queríamos também, há várias ideias que não vale a pena aqui estar a levantar, que é um campo muito vasto, muito complexo, mas uma das questões que nós já identificamos, mediante a experiência que nós tivemos, temos que trabalhar um bocadinho na questão do apuramento. Como é que se faz o apuramento? Porque quando há votação, aquele dia em que se vota, normalmente a margem de erro não é mais do que 10%, 15%, mesmo com enchimento, né? Pode encher como quiser, mas a margem anda para isso, cerca de 10%, a 15%. Portanto, aqueles primeiros editais que são colados na parede ali, mas tem uma certeza cerca de 90%. O que acontece é quando se passa para a fase seguinte, o chamado apuramento intermédio, ou apuramento distrital. Aí que começam as baralhadas. E depois, até o anúncio dos resultados definitivos, às vezes são 3 meses depois. Então, o primeiro resultado e o último, aquilo é 880. Né? É a diferença da noite para o dia. Então, a nossa grande questão aqui é termos que criar um consenso nacional em que permita que o apuramento... Para se inscreverem, partilhar,
para que o canal possa crescer. Esta A é a ONU primeira TV. questão, Estamos aqui em direto vi a aqui o trazer-vos Quirino as a falar incidências, do as Ana Mola, que só atualizações, tem um mês de minuto a vida, minuto. mas tem mais Respondemos a músicas que partir os da outros província partidos. de Quer dizer, não só Sofala, isso. Eu acho que é centro um de pouco de tudo que Moçambique, temos mais que os outros. Beira, Outro onde está a exemplo realizar-se é que neste nós, momento à tardinha, o primeiro vamos Conselho aprovar Nacional do com Partido os Ana Mola. conselheiros O partido foi lançado 8 ontem normas de funcionamento pelo interno então do partido. presidente Desde o regulamento interno, engenheiro o regimento Venâncio do próprio Vila Montano. Conselho, o regulamento de finanças, o regulamento da Comissão Executiva, o regulamento dos candidatos às próximas eleições. Portanto, temos 8 normas internas que vão ser aprovadas pelo Conselho, pelos conselheiros e ratificadas naturalmente na Convenção Nacional. E neste momento eu vos garanto uma coisa, não existe nenhum partido, mas atenção a uma coisa, vocês prestem atenção no que estou a dizer, não existe nenhum partido, nem um tal de 100 anos, que tenha 8 normas de funcionamento interno do partido, não existe. A Ana Mola vai ser o primeiro. A Ana Mola vai ser o primeiro partido de Moçambique a fazer normas de tudo, de prestação de contas, tudo, vamos ter tudo normalizado. E público, portanto, qualquer pessoa pode consultar essas. Muito bem, são 9, né? São 10 normas, obrigado, Xemã. São 10 normas que nós temos, normas de funcionamento interno. Outra questão, é bom os outros partidos ou virem negociar conosco agora a rendição, sabe? Né? Quer dizer, há um livro, né? É Arte de Guerra, né? De Sun Tzu, que ele diz assim: se você nota de que provavelmente esta batalha vai me causar danos muito fortes, em vez de você querer dizer que vai lutar até o último homem, é bom ir negociar, chegar lá e arranjar um acordo de paz mais cedo, porque a gente está a falar de membros de partidos, não sei o quê. Já ouvi um partido que diz que tem 4 milhões, mas eu nunca vi uma base de dados dos 4 milhões de membros. Há um outro partido que eu estive lá, disse que tem 200 mil, mas eu estive lá, nunca vi nem uma folha em Excel que falava dos 200 mil. Então significa que esses partidos, o que acontece é que lançam um número que convém quando a imprensa está por perto, mas se a imprensa um dia ir perguntar também, mas quero ver a base de dados, nenhum deles vai mostrar. Mesmo esse que também diz que tem 100 anos, não vai mostrar a base de dados. Agora, a base de dados é pública. Qualquer cidadão adentrar e verificar quantos membros nós temos. Olha, lançamos a plataforma ontem. De repente, congestionou. O que aconteceu? Afinal de contas, quando fomos fazer a análise como devia ser, verificamos que congestionou porque o próprio sistema não estava a aguentar o número de pedidos para ser membro. O processador... Portanto, o processador do aplicativo estava quente. Quando o nosso coordenador do Centro de Desenvolvimento Tecnológico, que é um jovem que está em Portugal, ele me mostrou, diz que a temperatura do processador estava já a passar de 100% para 105%. Então, eu perguntei, então, agora qual é a solução? Essas pessoas não vão se inscrever. Diz que, temos que triplicar a capacidade do processador. Então, eu disse, onde é que existe? Diz que, isto temos que fazer um pagamento urgente, senão isto vai estourar. Então ele conseguiu, fez o pagamento online, triplicamos a capacidade do processador e então à noite eu perguntei-lhe, então quantas pessoas temos? Olha, em 7 horas de tempo, desde que nós lançamos o aplicativo, estávamos com 15 mil inscritos, em 7 horas de tempo. Agora, fui descansar, aconteceram muita coisa, não sei. Agora deve ser 100 mil ou 300 mil, não sei. Mas a verdade é uma que eu vos garanto. Pediu o reforço da segurança, porque uma das coisas que vão investir não é apresentarem um projeto político alternativo, bom para o povo,
ou fazer mobilização política para ganharem membros. Não, o que eles vão tentar fazer agora é abater o nosso sistema, é o único investimento que vão fazer. Então, o que nós estamos a fazer agora também é reforçar as defesas. Então, vamos reforçar as defesas e acredito que até a próxima Convenção Nacional, de certeza absoluta, a Ana Mola terá no mínimo 3 milhões a 3 milhões e meio de membros inscritos e comprovados. Comprovado. Outra ambição que nós temos para o país tem a ver com propostas, tanto propostas apresentadas sobre governação, propostas de governação, mas uma área que nós temos muitas qualidades no partido, muitos juristas, então acabamos também sendo influenciados por isso, são as chamadas iniciativas legislativas, né? Propostas de lei que vão ser apresentadas no Parlamento. Temos muitas propostas, então queremos, nos próximos tempos, dominar a nível nacional a produção de propostas legislativas. Quer dizer, não pode haver, nem o próprio Parlamento não pode produzir leis como a Ana Mola vai produzir, propostas de lei como a Ana Mola vai produzir. Portanto, essa é uma das nossas ambições. Mas a maior ambição de todas, acima de tudo isto, é continuarmos a contar convosco, sobretudo os nossos convidados especiais estão aqui, com vossa amizade, com vosso apoio, e podemos contar com o vosso abraço até onde Deus permitir. E muito obrigado a todos por terem ouvido. Declaramos aberto. É pena que ontem me deram um símbolo do poder, o martelo, não sei o quê, mas hoje não me deram, não sei como faço. Porque já devia dizer que declaro aberta a sessão do primeiro Conselho Nacional da Ana Mola e bater, mas bom, hoje não trouxeram talvez dar um murro assim da Mas, se vocês permitirem, eu queria também fazer um pequeno negócio hoje. Mas, inicialmente, nós tínhamos um método que dissemos que temos que abandonar. Queremos fazer alguma coisa para o partido, a gente manda pedidos. Estamos a pedir dinheiro, dê lá 10 meticais, dê lá 15, porque queremos fazer isso. Alguém disse, está bem, você pode fazer isso no início, mas não pode ficar muito tempo a andar a pedir às pessoas. Então, o que a gente faz agora? A gente cria alguma coisa muito atrativa, que pode custar 10 meticais. Então, quando a gente olha e vê que as pessoas estão com os olhos regalados, maravilhados, apesar de custar 10, a gente diz é 1000. Só paga 1000, então a gente consegue financiar o partido assim. Então, é o que vamos fazer nos próximos tempos, né? Mas não é uma coisa que custa 10, isto custa muito mais. São apenas 90 camisetas Estas camisetas aqui foram feitas, o design e a impressão foram feitas pela maior serigrafia do continente africano. Estive lá com eles, chamaram os melhores designers. Eles dizem que fazem melhor que a inteligência artificial. Então, os designers fizeram a proposta para mim. E, para além disso, esta camiseta tem marcas, tem elementos identitários únicos. Impossível fazer fake dessa camiseta. Há marcas aqui que eu não posso mostrar tão já, em que determina se a camiseta é original ou é falsa. E eles produziram isto. Tem esta é verde e tem uma preta, material de altíssima qualidade para a África, que é um continente quente, e que então produzimos 90, que vão estar à venda hoje. Não é para ficarem admirados com o preço que vou dizer, é altíssima qualidade, não é brincadeira. 2.000 meticais. Mas eu vos garanto uma coisa, a pessoa que tiver essa camiseta, é bom colocar a camiseta num ambiente familiar. Porque se for para a rua, o risco de arrancarem a camiseta, de bater... O risco é muito elevado, é muito grande. Então, é daí que vem o preço, 2.000 meticais. Lá fora estará uma moça chamada Vânia, né? Vânia, é a nossa secretária financeira.
ela vai estar com um saco com essas camisetas lá a vender. Quem tiver dúvidas, pega todo tipo de microscópios, não sei o que, e traz, vê o tecido, não sei o que, vai ficar maravilhado ainda. Vai pagar mais por ter trazido o microscópio, porque vai encontrar coisas que nunca viu em nenhuma outra camiseta, nestas de altíssima qualidade. Bom, esta é a promessa que eu tinha feito aos meus colegas, que eu queria fazer algum financiamento ao partido. Então, eu investi um certo valor. Então, todos os lucros que saírem dessas camisetas vai ser a minha primeira contribuição para o partido da Ana Mola. Então, vou entregar as finanças para levar isso. Então, caros amigos, declaramos aberta a primeira sessão do Conselho Nacional do Partido Ana Mola. Muito obrigado a todos. Mais uma salva de palmas para esta doação que acabamos de receber. Obrigado. Até pensei que as camisetas iam sair a leilão. Começamos a levantar. Quem paga mais? Aqui na sala. Obrigado. Quero desde já informar que vamos dar seguimento ao nosso programa e para passar de um momento para outro, vou convidar um jovem que vai nos declamar um poema e logo depois vou convidar o Dr. Evaristo, que vai moderar os debates que temos hoje aqui na sessão. Então vou convidar desde já o poeta. Peço rapidamente para que ele possa entrar, o poeta Milton. Peço que lhe concedam também o microfone. Peço urgentemente que lhe concedam o microfone ao poeta Milton, que é, por sinal, nosso membro do partido. Uma salva de palmas para o nosso poeta. Isso é um partido cheio de talentos. Vou pedir rapidamente que concedam o microfone para ele. Ele vai declamar um poema e, na sequência, vai entrar o Dr. Evaristo para fazer o convite aos nossos oradores e moderar o debate. Por favor. Eu até queria falar de amor. Sabem, eu também desejo ouvir a minha boca dizer palavras lindas e doces como minha querida Ana Mola. Aceito morrer nos teus braços e ser enterrado no seu coração, que arde chamas de amor, derrama mel e sabores da democracia. Pois não, eu não posso falar sobre amor, pois lembrei-me que hoje há crianças em Chibabava que não tomarão nenhuma refeição. Niassa está ameaçado de uma possível invasão de terrorismo comercial. Enquanto isso, em Chiuri há refugiados tratados e maltratados como se fossem estrangeiros no seu próprio país. Ainda me lembro como se fosse ontem o grito do Mano Chotas a dizer: estou a morrer, pessoal. Por causa desses males, eu não posso falar sobre amor. Daí que eu pergunto, aonde é que nós estamos e para onde é que nós vamos com esta sociedade sangrenta, perigada por um bando de contrapátrias que tornaram a nossa pátria mais armada do que amada? Há rios vermelhos em Cabo Delgado, aqueles rios antiagrários que nascem de chuvas de tiros, aqueles tiros que caçam Venâncio todos os dias. Enquanto os desocupados estão preocupados em sabotar a Ana Mola, os aviões roncam no espaço. Enquanto isso, os tratores ralham, roem a terra de Nhatimba Mutota, desmentindo a independência. Deixem eles fomentarem mentiras, porque a minha boca lhes incomoda. Mas enquanto eles fazem isso, eu na beira me sento para lhes dizer que acho que a hora já chegou.
enquanto eu me levanto, digo as 10 pragas de Moisés para a queda de um governo ilegítimo já começaram. E eu não sei por que se complicam tão cedo ainda. Pois os problemas começaram ontem. Com a implementação de Ana Mola, as coisas para eles se complicarão ainda mais. As coisas, com a aprovação de Ana Mola para eles, se complicarão ainda mais. Mas volto a perguntar, aonde é que nós estamos e para onde é que nós vamos com esta sociedade corajosa onde os embondeiros caem como se fossem arbustos? Mano Edson, não se aluja às mentiras da verdade. Sua vida é importante mais que ouro, partiu-se como ovo, rasgou a alma da lusofonia, feito o corpo de Elvino Dias, furrado a 25 balas. Para ocultar a verdade e por via de mentiras governar. Oh, meu senhor, encosta a minha nação do terrorismo e desastres naturais. Tira este povo. Tira este povo na boca daqueles felinos, aqueles leopardos vermelhos que cosem as estradas de sílabas e alcatrão as suas contas bancárias. Nós merecemos, meu senhor, pois na beira hoje gritamos Ana Mola! Ana Mola! Boa tarde e boa festa. Bom dia. Bom dia. Vamos a esta parte referente ao debate dos vários temas que vão ser trazidos.